Boa noite, nação bugrina, tudo certo? Bem-vindo a mais uma Arquibancada Guarani. Hoje o de número 230, é o pré-jogo de Criciúma e Guarani. Guarani tá encalacradíssimo, encalacradíssimo. Acabei de dar uma olhada agora na tabela, os jogos da Série B rolando hoje, algumas coisas que foram até boas, o Operário tomou uma sarrafada do Grêmio, mas nós estamos muito enfiados. O CSA, que está na nossa frente, está ganhou do Brusque. Portanto, escapou. Se o Guarani ganhar amanhã do Criciúma, fica na mesma posição que está. Acabou de ser passado, por enquanto, pelo Vila Nova. Ou seja, nós somos o penúltimo nesse momento. Nesse exato momento, nós estamos no penúltimo lugar. A coisa é horrorosa. A coisa está muito, mas muito feia para o nosso lado, tá? A ponto de dizer o seguinte: eu não acredito mais que escape. Tá muito difícil, muito difícil. Nós vamos ver os números. Mais um comentário, estava vendo agora o jogo, primeiro tempo, Flamengo e Corinthians. Minha nossa, quanta qualidade. E a gente é obrigado a assistir aquelas peladas que o Guarani tem jogado. Nada, né? Não tem jogado nada, né? Enfim, situação do Guarani. O Guarani hoje, agora, é o penúltimo, com 22 pontos, 22 jogos e 19 pontos. 3 vitórias a menos. Nós temos um mar de empates, 10 empates, 9 derrotas. Só fizemos 14 gols. Veja bem, gente, 14 gols em 22 jogos. É uma média ridícula. Gols contra, 26, um saldo horrível, menos 12. Campanha para descenso mesmo. Aproveitamento 28,8%. Uma coisa horrorosa. O Moza tá por ali, né? O aproveitamento do Moza é o pior entre os técnicos que passaram pelo Guarani. É o pior na campanha. Quer dizer, é pior do que a campanha do Guarani. 7 jogos, 6 pontos, 1 vitória apenas, 3 empates, 3 derrotas. 5 gols pró, 8 contra. 5 gols pró em 7 jogos, 8 gols contra. Menos 3 de saldo, 28,6% de aproveitamento. Eu já tirei o Guarani de 2020, porque o Guarani de 2020 já estava lá na frente. O Guarani de 2019, que era um pouco pior, tem uma situação melhor do que a que nós temos. São 22 pontos e 22 jogos na mesma rodada. 6 vitórias, nós temos 3. 4 empates, 12 derrotas. 16 gols pró, nós temos 14. 24 contra, saldo de menos 8. O aproveitamento, portanto, era de 33,3%, o que é 5 pontos percentuais melhor do que nós temos hoje. A situação é terrível. Nós precisamos fazer 44 pontos, se tivermos sorte, 25 pontos em 16 jogos. Isso que significa 25 pontos nos próximos 16 jogos. Aproveitamento de 52%. Então nós temos menos de 30, tem que fazer mais do que 50. Daqui até o final. Improbabilíssimo. Amanhã nós temos um jogo contra o Criciúma. Um Criciúma que é muito melhor, está muito melhor colocado no certame do que a gente. Tem o Marquinhos Gabriel, que a gente não conseguiu trazer, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Ele quer salvar a gente? Talvez não, mas nós não trouxemos, não conseguimos, e ele está lá no Criciúma, tá certo? Tem um monte de gente na nossa frente, todos os times estão na nossa frente, só tem o Náutico atrás, por enquanto. Horrível, né? Nós demoramos muito, até mesmo na janela de contratação, e antes de falar do time do Guarani mesmo, vou falar da diretoria. De novo, quero repetir, você, Ricardo Moisés, é o culpado dessa situação, é o responsável direto por essa situação. E nós fomos incompetentes na montagem do time e nessa abertura da janela também. Por enquanto, óbvio, porque nós fomos muito lentos. Mesmo na montagem, agora na abertura, nós fomos lentos lá atrás, nós fomos lentos agora de novo, né? Mas já contratou, vou falar agora disso,
8 jogadores. 8 jogadores. Vamos lá, nós vamos falar de cada um desses jogadores. Eu não acredito, definitivamente, não acredito na recuperação. Espero, torço demais pela recuperação. Que o Guarani caia para a Série C, que é o mais provável. Vai ser um desastre para a nossa história, vai ser um desastre para os nossos cofres, vai ser um desastre ficar fora da liga nesse momento. Um desastre para o futuro, pensando no nosso futuro imobiliário, que é a construção do novo estádio, que era um sonho, que era tudo que a gente queria. Um desastre. É tudo que não poderia acontecer. E o Guarani, então, começou a correr agora. Ele vai poder falar, né? O presidente vai poder falar, contratei 8 jogadores, talvez 9, porque nós passamos o vexame do goleiro também, talvez 9, não contratou nenhum zagueiro, mas deu 8 jogadores na janela, mas infelizmente não deu certo. Então ainda tem essa desculpinha, né? Os jogadores vão chegar faltando 16 rodadas, alguns deles, alguns menos. Alguns vão estrear faltando 15 rodadas, talvez já até quase rebaixado, né? Que é o nosso caso. Então, quais foram os reforços, então? O Jamerson, tá? Que veio de um time lá do Paraná, um time desconhecido lá do Paraná, Azures, já estreou, tem feito boas partidas, não é mau jogador. Jamerson, lateral esquerdo. Contratou mais um lateral esquerdo, um tal de Mike, que vem do Retrô. Parece que fez a base no esporte. Conhecem esse cara de algum lugar? Não tenho a mínima ideia. Não consigo dar nenhuma opinião. Ainda não estreou, obviamente. Richard Rios, emprestado, é da base do Flamengo. Estava no time do México, o mesmo time que o Giovanni Augusto estava. Dizem muito boas coisas dele, inclusive alguns torcedores, profundos conhecedores do Flamengo, falam bem dele. É um colombiano, se eu não me engano. Richard Rios já está bidado, né? Foi para Santa Catarina. Ivan Alvarinho, volante barra zagueiro. Eu ouvi dizer que é volante, vindo do Boca Juniors, 21 anos, menino. Dizem que também é bom. Não tenho a mínima ideia ou referência. Esse ainda não está à disposição. Isaac, já vimos jogar. É emprestado do Grêmio, não jogou a última partida, já fez algumas partidas pelo Guarani, foi muito discreto, muito discreto. Não vou dizer para vocês que é um mau jogador, é melhor que Marcinho, por exemplo, é melhor que sei lá, qualquer outro meinho que a gente tinha aí, né? Enfim, mas nada. Vitinho, melhor que Vitinho. Mas assim, muito nota 5 para 6, até agora. Pode, grande até, mas não mostrou porque veio ainda. Bruno Miranda, dizem maravilhas, é um atacante de beirada do que vem do Bolívar, e é boliviano. Dizem que é um potencial enorme, fez 10 gols em 20 jogos, um negócio maluco aí, coisa linda. Não tem ideia, não vai estrear, não está pronto para estrear ainda, né? Não está inscrito ainda. Yuri, artilheiro na A3 pelo Capivariano, não tinha nunca ouvido falar dele. Ele estreia contra o Grêmio no último jogo, e eu tenho que ser muito honesto. Ele, apesar de quase não ter tocado na bola, me causou uma boa impressão. É um cara que tem estatura, muito brigador, é centroavante, é 9. É 9-9. Mas não teve chance nenhuma, né? O centroavante do Guarani, seja ele Nicolas Careca, Lucão ou agora Yuri, morre de fome. Morre muito de fome. Não tem quem crie, quem cruza uma bola. Muito pouco, muito pouco. E por último, o Gênison. Gênison que estava no Cuiabá, já jogou no Novo Horizontino. Eu já gostei do nome dele há algumas temporadas atrás, umas 2. Agora tá bem? Não tenho ideia. É centroavantão também. É um centroavante. Então agora nós temos Yuri, Gênison e Nicolas Careca que conseguem, que sabem jogar nessa posição de jogador referência, né?
Giovanni Augusto voltando. Então nós temos 8 que já estão contratados. Dizem que vão contratar mais um goleiro, porque nós passamos vergonha, né? Com o tal do Diego Loureiro, ou alguma coisa do gênero, que foi o titular do Botafogo ano passado, veio aqui e não quis ficar. Pô, queria mudar as condições, enfim, deu nó em nós, deu o chapéu na gente. Enfim, para nossa reputação, mais um golpe, né? Para nossa reputação. Giovanni Augusto volta de contusão, parece que está recuperado, me parece que está relacionado e deve jogar. Com isso tudo, a verdade é uma só. Me parece que bateu o desespero. E não é para menos. Não é para menos. Para quem não tem sangue de barata, é para bater o desespero mesmo. Por quê? Porque o time está num buraco sem tamanho, não consegue jogar nada. O time, como sempre eu digo, é muito mal montado. E agora estão tentando remendar a equipe. Com quem? Com remendos de qualidade questionável, que a gente não conhece. Eu não conheço. Um ou outro jogador, por exemplo, o Gemerson, o Jenson, que veio aí do Cuiabá, é um que eu já vi jogar, né? O resto, óbvio, tem os que estrearam já, que alguns deles causaram razoável impressão, mas não tem ninguém que vem para nos salvar, para entrar jogando, pelo menos que eu saiba, que eu tenho conhecimento, vai entrar e tirar nós da situação. Então, eu espero muito que essa mistura dê certo, mas eu não tenho convicção disso, não. Bom, eu, sem ver treino, sem conhecer a fundo os jogadores, sem saber todos os detalhes, tenho aqui uma sugestão de escalação. Inclusive no último pré-jogo, o cara falou, puta, você tá tão desanimado, não deu nem escalação. Pois é assim, não foi exatamente isso, mas a gente é tanta falta de qualidade, porque a escalação no último jogo contra o Grêmio, a gente não tinha muito o que escolher. Era aquilo lá e pronto, né? Não tinha opção, porque o resto no banco era terrível, horrível. Algumas opções fora, como o caso do Giovanni Augusto. Então agora, hoje, eu tenho uma sugestão, né? Que eu não sei se é que vai ser, mas eu acho que nós vamos pegar um time de qualidade talvez melhor que o nosso, com certeza está na tabela melhor colocado que a gente. Vamos estar jogando fora de casa, com um estádio cheio de torcida pressionando a gente. Acho que nós não podemos, nós temos que povoar esse meio de campo. Não acho que tem que jogar na retranca, não. Temos que povoar esse meio de campo, até porque não dá para jogar na retranca, nós precisamos ganhar. Não é empatar, é ganhar para ficar no mesmo lugar na tabela. Qual é a situação? Vamos lá. Então, goleiro, zero dúvida, Kozlinski é o goleiro que a gente tem, é melhor que a gente tem. Inclusive, foi muito criticado no jogo passado, eu já falei, já dei a minha opinião, acho que sim, ele aceitou o gol, teve não sei se é falha, mas sim, era defensável a bola, mas eu acho que a responsabilidade maior de longe não é a dele. Naquela jogada lá, não tem ninguém que tentou obstruir a batida dele. O cara desfilou pela nossa intermediária e chutou no gol, né? Então, teve uma falha ali coletiva de maneira especial na cabeça de área. O seu Leandro Vilela, não sei para que veio, entendeu? Até agora não jogou nada. Então, Kozlinski, que é o melhor goleiro que a gente tem, por hora, é ele o titular. Dali para frente, por incrível que pareça, nós temos elenco, nós temos quantidade, nós temos 2 jogadores, 2 opções para cada posição. Mas a minha seria Diogo Matheus na lateral direita. Na zaga, não vejo motivo para mudar. Até porque nós não temos tanta qualidade assim. Mas João Vitor e Derlan. Por quê? Porque o João Vitor, por exemplo, marcou um belo gol contra o Grêmio, ele demonstra certa qualidade, acho que cresceu muito ali na posição e eu não vejo ele falhar tanto assim. O time do Guarani, o problema do time do Guarani não é que toma tantos gols, acho que poderia tomar menos, mas é uma zaga muito desprotegida e mais um time que não ataca nem agride, então o time não faz gol. Nós estamos perdendo não porque nós estamos tomando muito gol, mas principalmente porque nós não estamos fazendo nada. Essa é a grande verdade.
né? Então na minha zaga teria João Vitor e Derlan. Podia ser Ronaldo Alves? Podia. Preferia Hernando? De jeito nenhum. Ronaldo Alves encaixa aí. Se eu tirar um dos dois, entra o Ronaldo Alves. Não sei como é que ele tá, depois de ter voltado da contusão, mas poderia entrar. Mas para mim, João Vitor e Derlan. E na lateral esquerda também não vejo motivo para tirar o Jamerson. Ele tem poucos baixos e muitos mais razoáveis, eu deixaria o Jamerson. Ah, não quer conhecer o Mike? Bom, aí eu não treino, né? O cara que está treinando lá tem que saber. E eu não tenho motivo nenhum para querer conhecer o Mike. Jamerson, tá? Que eu já conheço. É desconhecido também? É, mas já conheço. Já vi que é razoável. Leandro Vilela tá fora. Não tiraria. Nossa, uma decepção absurda. Como cabeça de área, número 5 mesmo ali, eu colocaria o Madison. É um brilhante? De jeito nenhum. Não é brilhante. Mas é voluntarioso. É voluntarioso. Marca um pouco. Madison. Aí eu colocaria 2 volantes de mais qualidade. 2 segundos volantes, né? Puta, um monte de volante? É. Rodrigo Andrade e Richard Rios. Pô, você já ouviu falar? Não, eu tô me fiando em alguns vídeos que vi e naquilo, na opinião da torcida do Flamengo, da torcida de quem já viu jogar, que tem um pouco mais de qualidade. E, me parece, tem condição física. Então, Rodrigo Andrade e Richard Rios. Para completar o meio de campo, que eu jogaria com 4 no meio de campo, Giovanni Augusto. Então, a gente tem um primeiro volante, 2 segundos volantes e o Giovanni Augusto um pouco mais na criação, encostando na dupla de frente. Quem é a dupla de frente? Eu jogaria. Nós não temos nada de qualidade na beirada e os que estão teoricamente chegando novos e com qualidade não estão prontos para jogar ainda na beira, que é o tal do Bruno Miranda, que a gente não conhece. Iago não tem a mínima condição e o que eu vou sugerir é melhor do que jogar com o Júlio César. Então eu jogaria com o Nicolas Careca caindo pelas pontas e o Jênison, que está pronto para estrear, não sei como é que está fisicamente, não tenho a mínima ideia se estava jogando ou não, mas estou falando pelo histórico de que já vi, é um centroavantão. Podia ser o Yuri? Podia, também podia, mas o Jênison tem mais cancha, tem mais experiência, tem mais a ser cobrado nesse momento, tá certo? Então eu começaria com Nicolas Careca e Jênison. Então, escalação sugerida por mim: Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan, Jamerson, Madison, Rodrigo Andrade, Richard Rios, Giovanni Augusto, Nicolas Careca e Jênison. É isso, eu tentaria isso. Vai ser bom? Tem a mínima ideia. A mínima ideia. Agora ele não tem apresentado nada de qualidade. Então tem que ser na vontade. Tentar arrancar uma vitória lá. Se a gente conseguir uma vitória contra o Criciúma, um milagre, né? Um milagre não, mas um negócio que sinceramente não é o que eu acredito. E vamos tentar sair desse buraco. Essa é a grande verdade. Jogo bem difícil. Depois nós temos o Náutico e depois a Pinguela. Nós temos um trio aí. Se a gente conseguir 3 vitórias, seria fenomenal. Duvido muito. Duvido muito. E a situação do Guarani é muito, muito complicada. Gente, dá um desânimo falar de Guarani, sinceramente. É triste dizer isso, mas é a pura realidade, tá? Gente, um grande abraço. Um bom jogo para nós, uma boa sorte, principalmente para o Guarani amanhã. E a gente se vê no pós-jogo. Um grande abraço para vocês, até mais, tchau.